Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar sugestão para a próxima questão também, certo? Bem, olha só. Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito e inicialmente o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica que o torna o seu volume 5 vezes maior. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai a 1/6 do seu valor inicial. O valor final da temperatura do gás passa a ser... Bem, então temos aqui um caso de transformação gasosa, certo? Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer, que não pode se esquecer, é o seguinte, é transformar aquela temperatura que está presente em graus Celsius em Kelvin, ou seja, a temperatura em Kelvin, né? Que é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, tem que ser usada neste caso. Então, a temperatura que nós vamos utilizar vai ser 27 mais 273, ou seja, vamos obter o valor de 300 Kelvin. E é essa temperatura que nós temos que utilizar, este valor, certo? Porque quando a gente trabalha com transformações gasosas, nós temos que trabalhar com as temperaturas na escala absoluta, que é, no caso, Kelvin, certo? Pois bem, então, num primeiro momento, né, pensando num diagrama PV, certo? Ali a questão diz que o gás sofre uma transformação isobárica de forma que seu volume aumenta em 5 vezes, ou seja, ele está a um volume V e passa para um volume 5V. Bem, com uma pressão constante, neste caso, vai valer a relação V sobre T igual a, neste caso, 5V sobre T'. Podendo, então, simplificar V com V. E daqui a gente observa que o valor T', a nova temperatura, é 5 vezes a temperatura anterior, né? Que daí no caso seria 1500 Kelvin. Mas vamos deixar assim, né? Porque agora a gente vai utilizar esse valor daqui a pouco. Bem, e logo após, a transformação agora é isocórica, fazendo com que a pressão caia a 1/6 da pressão inicial. Então, se antes eu começava com uma pressão P, agora eu estou uma pressão P sobre 6. E como é uma transformação isocórica, na segunda etapa vamos ter P sobre 5T, que é a temperatura neste estado aqui, né? Temperatura 5T. Aqui era a temperatura T. E aqui a gente vai descobrir. Vai ser igual a P sobre 6, T, duas linhas, tá? Para diferenciar. Aqui podemos cancelar, veja só, P com P e apenas isso, né? E isolando, certo? T', linha, né? Ter duas linhas, vamos ter 5T sobre 6. Ou seja, 5 vezes 300 divididos por 6, né? Eu não fiz aquele cálculo anteriormente porque é mais fácil simplificar o 300 por 6, que dá 20. E a gente acaba chegando no valor de 5 vezes 20, que é um pouco mais fácil de calcular. Desculpa. Aqui vai dar o valor de 50. 10, 5 vezes 50, 250. Só que 250 Kelvin. Nisso aqui, teremos que fazer o caminho oposto agora, para obter novamente em graus Celsius. Bem, a temperatura na escala Celsius, neste caso, vai ser então 250 menos 273. Quando eu passava para Kelvin, somava, agora eu subtraio. Obtendo então o valor de menos 23 graus Celsius. Ou seja, temos ali a alternativa de letra D neste caso, né? Menos 23. Importante que nos gases aqui é sempre começar trabalhando com as temperaturas sempre em Kelvin, que é a escala absoluta. Pressão e volume, elas podem sempre ser trabalhadas em qualquer outros tipos de unidades, sempre que mantenha-se sempre as mesmas. Mas temperatura, ela só tem Kelvin como temperatura absoluta, né? Então a gente não pode transformar tudo isso em graus Celsius, senão ia dar um resultado totalmente diferente, né? A gente pegaria 27 e faria multiplicação 5/6, ia dar um resultado totalmente fora aqui, né?
certo? Então, muito cuidado com isso, certo? Bem, era essa a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, sugestões também. E não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.